Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 2. Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: do agravamento da degradação à reforma. Meta de hoje: leitura das páginas 51 a 54. Sardes tem suas obras incompletas. Na carta à igreja em Sardes, o Senhor diz: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Apocalipse capítulo 3, versículos do 1 ao 2. Embora a reforma tivesse começado de maneira muito positiva, seu desenrolar demonstrou que ela não estava no caminho correto para fazer cumprir a vontade de Deus. A ausência de integridade de suas obras, citada no versículo acima, significa que estavam incompletas. Por isso, a reforma não conseguiu reconduzir a igreja à situação ideal. Faltou à igreja em Sardes principalmente a atuação dos 7 Espíritos e o governo de Deus mediante a palavra profética, transmitida por meio de mensageiros fiéis. Os 7 Espíritos de Deus operam coisas sobrenaturais, e os mensageiros fiéis apresentados em Apocalipse como as 7 estrelas transmitem a palavra profética. Apocalipse capítulo 1, versículo 20 e capítulo 3, versículo 1. Quem são os mensageiros? São os que levam a mensagem de quem os enviou. Nós levamos a mensagem de Deus, a palavra profética, e é por isso que somos mensageiros da palavra. Os líderes das igrejas não são aqueles mais capazes, que buscam primazia ou galgar oposição para obter poder. Não, os líderes da igreja no tempo de Apocalipse são fiéis mensageiros, isto é, são idôneos para transmitir a mensagem que receberam a outros homens também fiéis e idôneos. 2 Timóteo 2:2. Ao juntar as duas figuras mencionadas no capítulo 1 de Apocalipse, as 7 estrelas e as 7 igrejas, percebemos que os líderes devem ouvir atentamente a palavra do Espírito para que a igreja seja governada por Deus. Foi o que faltou à reforma: permitir e restaurar o governo de Deus na igreja por meio da palavra. Infelizmente, para fugir do grande poder político e religioso do catolicismo romano, as igrejas protestantes buscaram refúgio no poder estatal, vindo posteriormente a se submeter aos governos dos países que a apoiaram. Isso ocorreu com a igreja anglicana e com a luterana na Inglaterra e Alemanha, respectivamente. Assim, as igrejas se tornaram estatais, mantendo um sistema muito semelhante ao que já ocorria em Tiatira. Em questões espirituais, o clero decidia; em questões seculares, o Estado decidia. Na prática, o rei da Inglaterra era chefe do Estado e da igreja anglicana, negligenciando totalmente o lugar de Cristo como cabeça da igreja. Essa deformação ocorreu porque a reforma não conseguiu levar a igreja de volta ao estado original. Mesmo com o surgimento das igrejas particulares, elas ainda eram governadas pelos homens. Por ignorar o governo da palavra e o encabeçamento de Cristo, a reforma restaurou apenas algumas verdades e práticas da Bíblia. Por fim, surgiram vários grupos iniciando reavivamentos, porém, com o passar do tempo, inevitavelmente se dividiam e perdiam a força. Ites que tornaram a reforma incompleta. A reforma também não abandonou o sistema de clérigos e leigos, pois apesar de deixar o sistema papal, substituiu pelo sistema de pastores, que igualmente dividia a igreja em sacerdotes, pastores e leigos, povo comum. Os pastores são aqueles que se especializam em escola de teologia e, por fim, precisam ser ordenados por alguma autoridade eclesiástica. Somente depois disso é que estão prontos para pastorear uma igreja de membros leigos. De acordo com a verdade bíblica, a igreja é o corpo de Cristo e todos os crentes são sacerdotes, são membros do corpo e devem funcionar. Com isso, fica claro que os ensinamentos dos nicolaítas tiveram prosseguimento mesmo na igreja em Sardes, inibindo assim o funcionamento dos membros do corpo de Cristo. A existência de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres não constitui uma classe clerical. Eles não devem substituir os demais irmãos, mas são para aperfeiçoar os membros de modo que cada um funcione segundo o seu dom, com vistas à edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 12, versão King James atualizada. A igreja em Sardes também seguiu o modelo de templos suntuosos praticados pela igreja em Tiatira, dando muita atenção à construção em si. Ao contrário disso, o local de reuniões da igreja é para nós um espaço destinado a atender à necessidade dos santos de reunir como corpo de Cristo.
Há também grupos que deram muita atenção à indumentária sacerdotal, adotando uma roupa diferente para o líder. Infelizmente, a igreja de Sardes não se libertou dessas práticas herdadas do judaísmo e do catolicismo. Por isso, suas obras não foram tidas como íntegras pelo Senhor.